Quais são os 7 erros mais comuns que o brasileiro comete quando pronuncia palavras em inglês? Eu vou falar sobre eles. E se você já cometeu algum erro de pronúncia e sabe algum erro que é mais difícil para você, que você não consegue pronunciar, não sabe, já escreve aqui nos comentários e me fala. Por que você acha que não entende o nativo ou um nativo não entende você? Provavelmente porque você comete alguns erros de pronúncia. E com os erros de pronúncia você não sabe, não conhece, você também não vai entendê-los. Então, o que impede você entender o nativo e vice-versa? Então, já compartilha o link desse vídeo aí para um colega que precisa desenvolver o inglês e vamos falar aqui sobre os erros e como você pode evitá-los. Primeiro erro, vowels pronunciation. Algumas vogais o brasileiro tende a pronunciar de maneira incorreta, mais longa, mais curta, mais relaxada. Por exemplo, sleep and slip. Sleep, slip. Least, list. Least, list. Qual é a diferença aqui? Nas primeiras palavras aqui, a vogal é mais longa e mais tensa. Por que tensa? Porque a gente faz assim, sleep, sleep. Parece que está fazendo uma tensão mesmo para pronunciar. E na segunda palavra é mais slip, mais relaxada e mais curta. Slip, slip. Ok? Mesma coisa. Least, least. É mais tenso e mais longo. E list, list. Ok? Mesma coisa não acontece só com I, né? Acontece também com pull. Pull. Pull é mais tenso, é mais longo. E pull, mais leve, mais solto, mais curto. Or food. Food. Foot. E esse food, esse pull, até parece que vai fazendo, a sua boca vai fazendo um bico assim, né? Food. Pull. Ele não fica parado ali naquele mesmo som, né? Só food, não, food. Okay? Então é uma coisa sutil, gente. É sutil, mas é treinando essa sutileza que a gente vai entendendo melhor os nativos e vice-versa. Ok? Um outro erro, segundo erro, word stress. O que é o word stress? Não é porque a palavra está estressada, não. É a sílaba tônica. Isso a gente tem muita influência do português, que a maioria das palavras em português são paroxítonas. Você lembra que a paroxítona lá da escola, né, a sílaba tônica está na penúltima sílaba? Então, como a maioria das palavras em português são paroxítonas, a gente tende a colocar também a sílaba tônica, né, o acento da fala, em inglês assim também, só que não é assim o comum, né? Em inglês não é. Então, o que a gente tende a fazer? Uma palavra como comfortable, a gente fala comfortable, ainda tem a influência do table, né? Não, mas o correto é comfortable. E outra também, que tem até a palavra parecida em português, né? Que é vegetais, né? A gente falaria já vegetables, né? Não, é vegetables, vegetables. Então, o acento, né? A sílaba tônica, a sílaba forte, é no início. Vegetables, comfortable. Outras palavras aqui. Fortunately, fascinating, manipulative, sophisticated, particularly, organizer. Então, a gente tende a jogar o acento, né, a sílaba tônica lá para o final, mas é no início. Então, vamos atentar aí para esse erro que o brasileiro comete, que é de word stress, que é o acento na palavra. Terceiro erro, bem comum do brasileiro, a pronúncia do R. E aí eu quero chamar todos a falar um R bem caipira lá de porta, porteira, porque aí você vai conseguir falar o R do inglês corretamente. Right, real, around, area. E também no final da sílaba, care, circuit, ok? Então, no começo da sílaba, right, no final da sílaba, care.
Então sempre tem esse bem parecido com o nosso. Não é um som que não existe no português, existe em alguns sotaques, né? Então vamos usar e imitar, tá bom? O erro número 4. Também eu vou recorrer a uma diferença de sotaque. Então, é quando a gente tem o T e o D, que ele tende a se tornar o quê? Ch e j. Isso acontece muito no sotaque do Rio de Janeiro, por exemplo. Na palavra dia, né? Em português, dia. E o pessoal com aquele sotaque bonitinho do Nordeste fala o quê? Dia. Ou então tia, que fala no Rio de Janeiro, se fala como tia no Nordeste. Então, isso é um fenômeno linguístico. E aí, o brasileiro, ele tende a trazer esse chiado para o inglês. Quando fala teacher, às vezes faz um ti no início. Mas não tem chiado. É teacher, ok? Detox. Tá bom? E olha só como ele pode influenciar no entendimento de palavras que são similares, né? Que são pares mínimos ali, que tem uma diferençazinha só nesse som. Bad, badge. Então, se você usar o outro som, o j, ao invés de the, o que acontece? Bad, badge. Ok? Então, é bem importante isso. Outro exemplo aqui de duas palavras bem parecidas. Coat, coach. Olha só a diferença. Coat, coach. Então, é isso que acontece se você não pronunciar corretamente. Pode, dependendo do contexto, você pode confundir o seu interlocutor e também não entender, porque se você estiver esperando um coach e a pessoa fala coat, você vai ficar meio perdido, tá? Então, aprender a pronúncia também é aprender a entender o nativo, tá certo? Next. Number 5. Não só nas palavras, mas também na frase é importante ver qual é o stress, porque dentro da frase a gente tem as palavras mais fortes, que a gente enfatiza. Em inglês, as palavras, assim, a preposição, né, um artigo, elas são as palavras que não têm muita força. Então, a gente vai falar elas de maneira bem discreta, vamos dizer assim. Então, vamos lá. She's going to wear a dress next Saturday. Então, esse to wear, esse to, vai ficar bem leve. Wear a dress. Então, a é uma palavra bem sutil, que você não vai dar muita ênfase. Você vai dar ênfase às palavras de maior significado dentro da frase. Um outro exemplo. Is there any milk in the fridge? Então, esse in the fica bem sutil na hora de você falar. Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Então, é como se fosse, né, uma orquestra ali. A sua entonação, o seu ritmo, você vai dar mais ênfase àquilo que é mais importante no significado do que você está falando, ok? Então, se você falar, is there any milk in the fridge? Fica fora, não combina. Você dá importância a essas palavras que não carregam tanto significado ali na frase, ok? Another mistake. The ending L sound. The L é o som do L mesmo, só que no final da palavra. O que acontece em português aqui quando a gente tem um L no final da palavra? A palavra sal. O L virou um U, né? A pronúncia de uma letra U. Só que em inglês a gente tem que pronunciar o L, encostando lá a língua lá em cima do céu da boca. Successful, sell, alcohol, fuel, unusual, milk. Então, tem que fazer a pronúncia do L bonitinho, encostando a ponta da língua lá no céu da boca. Ok? Então, essa é a diferença de uma pronúncia parecida, né, com o nativo. E assim que você também entende ele melhor, quando você entende que vai vir um L, não um som de U ali, gente. Ok? And the last sound também é um som no final da palavra, que em português confunde bastante, porque é o M no final. A gente não
não pronuncia o M igual no inglês. M é o que, gente? M. Encosta os lábios, né? Um lábio no outro que faz o M. Só que no final da palavra, em português, a gente não faz assim. Em inglês, a gente vai precisar falar esse som de M. Por exemplo, Sam, room, home. Então, a gente precisa falar o M, porque faz diferença no som, na pronúncia, e na hora que você vai ouvir o falante de inglês fluente. Esses sons vão fazer a diferença. Tá ok? Então, esses foram alguns. Separei 7 erros de pronúncia do brasileiro. Então, se você se identificou aqui, se você tem dificuldade em fazer algum desses sons aqui, se você percebeu que você fazia esse erro, cometia esse erro, agora eu não vou fazer mais. Então, coloca aí nos comentários e me fala o que você achou, se foi útil, compartilha para outras pessoas que precisam melhorar o seu speaking, melhorar o seu inglês. Ok? See you in the next video. Bye bye!